Bora começar essa segunda-feira com um belo mercado da bola, te contando bastante coisa interessante. Ian Couto já foi apresentado no seu novo clube, a novela Xavi Simons chegou a um fim, Thales Magno será reforço do Corinthians, Daverson está indo para o Atlético Mineiro, Alexander Isak na pauta do Arsenal, Vitor Roque mais uma vez abordado pelo Al Hilal. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Bora começar com as transferências anunciadas nesse final de semana. E caso você não tenha visto, né, no último sábado saiu um vídeo sobre 40 transferências anunciadas na semana passada, tá? O vídeo tá bem legal e ontem também teve vídeo, tá? Domingo, mostrando as novas camisas que foram lançadas aí para os times europeus. Muita camisa linda, se você não viu, te convido a assistir. Vou deixar o link dos dois vídeos no primeiro comentário fixado. Nicolas Pepe foi anunciado oficialmente pelo Villarreal nesse final de semana, onde assinou um contrato até junho de 2026. O atacante de 29 anos chega grátis, já que estava livre no mercado após deixar o Trabzonspor. O West Ham anunciou o atacante Crescencio Summerville, de 22 anos. Ele foi comprado junto ao Leeds United por 29 milhões de euros e assinou o contrato com os Hammers até 2029. O Borussia apresentou no fim de semana o lateral direito Ian Couto, que vai usar a camisa 2. Ele chega inicialmente no Manchester City por empréstimo de um ano e depois o Borussia tem a opção de compra no final do período. Outro brasileiro que trocou de clubes na Europa foi Gabriel Sara. O meia de 25 anos em São Paulo foi anunciado hoje pelo Galatasaray, onde assinou contrato até junho de 2029 e mostrou que vai usar a camisa 20. Ele custou 18 milhões de euros junto ao Norwich. A novela Xavi Simons chegou ao fim hoje e ele foi anunciado oficialmente pelo Leipzig, onde chega mais uma vez do Paris Saint-Germain por empréstimo de uma temporada e vale a pena lembrar que eles não têm opção de compra no final do período. O jornalista Vitor Martins informou nesse fim de semana que o Atlético Mineiro acertou a contratação de Daverson, e depois isso daí foi confirmado pela ESPN e vários outros meios de imprensa. O atacante é esperado hoje em Belo Horizonte para fazer exames médicos e depois iniciar a sua jornada no Galo. Seu contrato lá será válido até 2025. Por conta da lesão de Hulk no jogo contra o CRB no último dia 31 de julho, o Atlético acelerou a busca pelo atacante e fechou a sua compra junto ao Cuiabá por 4 milhões e meio de reais. Ontem o técnico Gabriel Milito foi questionado sobre Daverson e falou o seguinte: é um jogador de muita experiência, que conhece muito bem o futebol brasileiro, é um jogador ganhador, já ganhou Libertadores e tem uma característica que nos interessa muito, é um finalizador de área. E aí, meus amigos atleticanos, o que vocês acharam aí da contratação do Daverson, que já foi ligado a outros times do Brasil nas últimas semanas, né? Vários clubes abordaram aí o Cuiabá, mas nenhum acabou finalizando a transferência. Agora, para onde o Daverson tá indo é o Atlético Mineiro. Eu vi nas redes sociais muito torcedor não gostando da contratação, tá? Principalmente pelos 4 milhões e meio de reais que serão gastos para trazer o Daverson. Quero saber a tua opinião, torcedor do Galo. Comenta aí. A novela sobre o futuro de Gabigol continua e nesse fim de semana o jornalista Diogo Dantas informou que o Flamengo descarta fazer uma nova proposta de renovação com o prazo sugerido pelo jogador. O rubro-negro inclusive já avisou a Gabigol que a última proposta segue na mesa, onde o vínculo seria renovado até 2025 e ele ganharia um aumento salarial de 50%. Gabigol aceita tranquilamente o aumento salarial proposto, porém quer um vínculo de 3 anos, o que foi descartado pelo presidente Rodolfo Landim. Tudo vai caminhando para que o atacante realmente vá embora do clube no fim do ano, totalmente gratuito, e existem boas chances dele parar no Palmeiras, que é um dos clubes atrás da sua contratação. Inclusive, né, no último confronto entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil, o Gabigol foi lá dar um abração na presidente Leila Pereira, que é uma das que mais querem a contratação do atacante, tá bom? Vamos ver qual será o fim da novela Gabigol, deveremos ter novos episódios e vamos ver no final o que é que vai acontecer.
Flamengo já avisou, a proposta ainda está na mesa, você escolhe se quer ficar ou não. Vínculo de uma temporada a mais, ou seja, até 2025, e aumento de 50% no salário. Vamos ver o que é que vai acontecer no fim do ano. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. O atacante Thales Magno, que já foi ligado a vários clubes nesses últimos anos, agora vai ser reforço do Corinthians. Inclusive, ontem o Portal G confirmou a contratação do jogador junto ao New York City, onde ele chega inicialmente por empréstimo até junho do ano que vem, e depois o Timão terá opção de compra no valor de 13,5 milhões de dólares, o que aqui no Brasil, de acordo com a cotação atual, daria 78 milhões de reais. Caso o time paulista não opte pela compra, eles terão que pagar 1,5 milhão de dólares ou 8 milhões e 200 mil reais pelo período de empréstimo. Inclusive, né, segundo a publicação, nesse contrato aí fechado entre as equipes, né, existem metas que, caso sejam batidas pelo Thales Magno, aí a opção de compra vira obrigação de compra, tá bom? Então, se ele cumprir essas metas, o Corinthians será obrigado a comprá-lo. Tudo indica que nos próximos dias ele deve aí chegar no Brasil para concluir a transferência, pelo menos, né, segundo o Portal GE, e iniciar os treinos com os novos companheiros. Quero saber de você, torcedor corintiano, o que é que você acha do Thales Magno vindo reforçar o ataque? Comenta aí. Os jornais espanhóis destacaram após o El Clássico do fim de semana que Hansi Flick já sentenciou Vitor Roque a deixar o clube e mostrou isso ao colocá-lo por apenas 15 minutos na partida contra o Real Madrid. Inclusive, o jornal Sport completou falando que o brasileiro vai mesmo sair do Barcelona nessa janela, é apenas uma questão de tempo. A publicação fala que a decisão final será tomada após o fim da pré-temporada nos Estados Unidos, e eles salientam que os catalães já estão ouvindo ofertas pelo atacante. Inclusive, Fabrício Romano informou nesse fim de semana que o Al Hilal veio novamente negociar com o staff do Vitor Roque após levar um não na semana passada, e eles acabaram vendo a sua nova proposta ser rejeitada mais uma vez, já que o brasileiro não tem planos de ir para a Arábia nesse momento. Meus amigos, o Vitor Roque jogou apenas um pouquinho aí na vitória do El Clássico por 2-1 no final de semana, e muitos lá na Espanha falam que realmente o Hansi Flick já teria tomado a decisão e mostrou aí que Vitor Roque não será utilizado pelo Barça nessa temporada. Então resta saber se ele vai ser emprestado, se ele vai ser vendido ou se a decisão vai ser mudada nos próximos dias, né? Mas todo mundo acredita que realmente o Vitor Roque vai embora, tá? A Lazio apareceu como interessada, mas não teve nenhum avanço nas negociações, pelo menos até agora. O Al Hilal veio 2 vezes tentar contratar o Vitor Roque nos últimos dias e ele falou não 2 vezes. A ideia dele, se for sair do Barça, né, é continuar jogando no futebol europeu. Interessados não faltam. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Arsenal segue em busca de contratar um atacante até o final da janela e o nome de Alexander Isak mais uma vez ganhou força nos últimos dias. O jornal The Independent informou que internamente o jogador é considerado perfeitamente compatível com o estilo de Mikel Arteta e por isso é considerado uma baita contratação, ainda mais porque ele já está muito bem adaptado à Premier League. O Newcastle, por sua vez, ainda busca se encaixar no fair play financeiro da Premier League e talvez tenha que vender um dos seus principais jogadores, porém devem pedir muita grana por Alexander Isak. A publicação fala que o Liverpool seria outro time que também vem monitorando a situação do sueco e cogita fazer uma proposta nessa janela de transferências. O jornal The Independent lembra aí que nem o Arsenal e nem o Liverpool, por enquanto, abriram aí conversas, né, negociações para contratar o Alexander Isak, mas ambos já sondaram a situação do jogador junto ao Newcastle e também já sondaram aí a possibilidade de transferência junto ao staff do jogador. Todo mundo sabe que ele é um dos principais jogadores aí dos Magpies e por isso que no caso de uma venda, eles vão pedir muita grana. Tem jornal até falando que eles pediriam 100
milhões de euros pelo Alexander Isak, porém poderia ser vendido por um pouco a menos caso fosse uma bela proposta, né? De acordo com a imprensa inglesa, o Newcastle precisa aí se ajustar ao fair play financeiro e vender um dos grandes nomes ajudaria bastante. Já foi cotado vender o Bruno Guimarães ou o Alexander Isak, os dois não tem como, tá? Mas pode acontecer a saída de um ou de outro nessa janela. Nesse momento, o Alexander Isak interessa a Arsenal e também ao Liverpool. Na tua opinião, entre esses dois clubes, qual seria perfeito para o Alexander Isak? Comenta aí, beleza? Esse foi mais o Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.